Botafogo empata em Londrina pelo Brasileiro da Série D e continua com boas possibilidades ainda de classificação. Comercial não jogou no final de semana, folgou e se prepara para enfrentar o clássico com o Sertãozinho. O basquete da Recreativa perde por 20 pontos de diferença para São Caetano e tem que reverter no próximo dia 8. Júnior do Pantera vence apertado a Francana, enfia-se no G4 e vai em busca de uma vaga para a próxima fase. Corinthians ganha com um golaço de Renato Augusto. O Palmeiras continua sobrando no Brasileirão da Série B e o Guarani está sobrando no Brasileiro da Série C. O 9 na área está começando. Final de semana movimentadíssimo no futebol brasileiro. E no âmbito doméstico, o Comercial folgou depois do empate com a Ferroviária 1-1, mantém-se no G4. Botafogo foi a Londrina, empatou 0-0. Mau resultado? Não. Bom resultado, porque o Botafogo continua com chance de classificação. Basta que o Londrina volte a vencer e o Pantera também vença os seus jogos, que o time tricolor vai avançar. Retomado o Campeonato Paulista de Júnior, boa vitória do tricolor. O Velo Clube fez 10-0 no Grêmio Catanduvense. Que vexame. Valadão, tudo bem com o amigo, Valadão? Tudo bem, Renê. Eu acho que realmente a gente, hoje, ao retomar a programação nossa normal, né, de semana, a gente não poderia dar alguns pitacos em cima daquilo que rolou na semana passada, e especificamente no seu final. Como, por exemplo, a grande goleada do Barcelona em cima do Santos, 8, foi um vexame dos diabos. O Santos jamais deveria ter feito o que ele fez, partir para uma loucura daquela, um suicídio, né? Enfrentar o Barça lá, na preparação do Barcelona para a sua competição oficial. Jogadores que entraram querendo mostrar serviço, que já são ótimos, além daqueles que já são super craques do time principal, né? Então o Santos se meteu numa arapuca danada. É a maldita grana, o maldito dinheiro que às vezes você perdendo você ganha. Tivesse o Santos pego essa grana e não feito o amistoso, tudo bem. E se mete agora numa complicação, porque tem retorno, tem volta, são 2 partidas amistosas. Se o Santos tiver juízo, ele pega esse dinheiro, ou então, miseravelmente, ele sai da Vila Belmiro, sai de Santos e vai jogar isso em Belo Horizonte, Maracanã, Pacaembu, sei lá, e aí vai levar a bucha, porque é muito ruim esse time do Santos, já era com o Neymar, né? Não confundir a qualidade técnica que o Neymar tinha no Santos, mas o time do Santos, mesmo com o Neymar, já era um time ruim, né? Eu acho que foi uma loucura. O São Paulo deu uma vingada, ganhou do Benfica, agora faz a sua última apresentação. O São Paulo foi dentro dos conformes, né? 2, tal, não passou disso. Agora pegar 8, isso vai carimbar a história do Santos de uma forma altamente negativa. Entrando nessa semana, o nosso glorioso Botafogo de Ribeirão Preto. Atrás do milagre. Eu confesso para você, Renê e meu amigo aqui do Canal 9, não acredito. Não acredito mesmo. O Botafogo vai ter que me desmentir no campo, fazendo apresentações extraordinárias, cujas apresentações estarão dependentes, altamente dependentes de um comportamento de um time de qualificação técnica que ele não tem. Você está entendendo? Que não tem, lamentavelmente não tem. Tanto que não tem, está brigando nesse fubazoide, né, para tentar chegar. E espera um milagre. Né? Ah, mas se o Londrina... Ih, quando começa a depender dos outros, pelo amor de Deus. Eu, como crítico, eu não acredito no Botafogo. Não acredito, não. Torço, a gente torce, é da cidade, seria muito bom. Agora entra numa outra fase, vai funilar com os melhores. Teria time para chegar à sua classificação para subir? Eis a questão. A gente comentava isso aqui com o Antônio Carlos,
né, em off. Então, meu caro Renê, não acredito mesmo no Botafogo. Espero que ele me desminta no campo. E você, Antônio Carlos, também não acredita no Pantera ou tem assim, no fundo da alma, um pouco de esperança? Oi, amigos do 9 na área. Oi, Renê. Oi, meu amigo Guilherme, meu amigo Arthur Fonzar. Amigos do 9 na área, nós aqui tínhamos, a rigor, que transmitia um certo otimismo, porque somos, como disse o Valadão, dessa cidade, gostamos do Botafogo e queremos ter esse otimismo. Mas eu sou contra o que o Renê falou e sou a favor daquilo que diz o Valadão. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar porque é aquele negócio, tem que torcer para dois resultados do Londrina e 2 resultados positivos do Botafogo. Aí depois a gente reza para Nossa Senhora Aparecida, para todos os santos, e aí o Botafogo se classificará. E isso daria o quê? O Botafogo foi para a segunda fase. Como disse o Valadão, e eu entendo assim também, nesta outra fase, fica claro que vão os melhores. Se vão os melhores, o Botafogo vai enfrentar times melhores do que aqueles que ele enfrentou até aqui e não convenceu. Mas em condições, no caso do Juventude, que seria o bicho-papão e nem tanto. Me parece ainda Marcílio assim. Dias, Santo André. Olha, Renê, Igualdade de condições. eu disse durante toda a semana passada que eu via uma luzinha no fim do túnel. Ela Está mais existe acesa, ainda. está mais acesa hoje, no meu ponto Tá de bom. vista, está mais acesa. Mas, olha, é muito difícil acreditar nisso. Já que o Valadão puxou o assunto, vamos ver imagens do massacre da Tissumane, do esquartejamento do Barcelona, que enfiou 8 no Santos Futebol Clube. 8! Está manchado o Santos no exterior, Valadão, por causa desse resultado? Porque até a seleção do Tahiti botou as suas manguinhas para fora, colocando no Twitter, desafiando um Santos para um jogo, Valadão. Olha, Renê, o Santos meteu 11 no Botafogo. Você se recorda e os amigos também. 69. Naquela oportunidade foi um vexame e é uma marca que jamais vai sair na história do Botafogo. verdade. Em que pese o Santos ter ganho de 9 do Guarani, 7 do Juventus, porque naquela época o Santos fazia isso, né? Era uma máquina de jogar bola, era uma academia, era uma coisa deslumbrante, né? Agora, o tempo passou. Hoje, há quanto tempo você não vê um clube brasileiro, ou você não via um clube brasileiro, mesmo num amistoso internacional, levar esse Guatambu? Né? Isso tem o mesmo reflexo, e por isso é que eu citei aquela goleada do Santos no Campeonato Paulista em cima do Botafogo nos 11, do que naquele momento em que o Santos era monumental e metia 7, 8, 10, 9. Né? Então, o Santos hoje deu uma degringolada internacional com esse resultado, mesmo em sendo um coletivo do Barcelona. Não pode pegar 8 de ninguém, em qualquer circunstância. Não é só o Santos. Santos, Botafogo do Rio, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, seja lá quem for, São Paulo, não pode fazer isso. Deram uma pisada na bola, os santistas deram sim essa pisada de uma maneira, olha, lamentável. Tanto isto é inegável que até a torcida do Santos sentiu o drama. Pichou a Vila Belmiro, quer a saída do presidente, quer a saída do departamento de futebol profissional, do técnico, que de repente está na marca do pênalti. Você não tem a dúvida. É um alto risco esse jogo de quarta-feira para o Santos contra o Corinthians na sua casa, na Vila Belmiro. Se o Santos levar um chumbo lá, meu amigo, e você conhece a Vila Belmiro, vai ser duro para a rapaziada santista sair, viu? Agora, feios números do Barcelona, né? O 11 do Neymar feio, o número do Messi feio, muito feios os números da camisa do Barcelona, Antônio Carlos. Mas o futebol deles é muito bonito. Só o futebol, que é o que importa na hora das coisas. O Barcelona está em pré-temporada, e mete 8 no time do Santos. Meu Deus do céu. Ou o time do Santos é muito, mas muito, não é verdade, muito ruim, ou o Barcelona realmente é o supra, também que não é verdade. Mas o Antônio Carlos é a maldita corda. O tabloide sensacionalista que nós temos aqui, o Lance, colocou para cima deles Santos. Pô, é um absurdo o cara que escreveu aquilo.
Pô, pelo amor de Deus, você está entendendo? Pelo amor de Deus, que o ele Santos escreveu? teria que jogar lá com os 11 na retranca e mais a diretoria de retaguarda, atrás do gol. Ô, Valadão, Antônio Carlos, mas o Santos aproveitou também para lançar, para colocar os moleques da base para que fossem participar de um jogo onde estavam na vitrina. O Santos encarou alguns meninos como mercadorias mesmo, colocando ali para o Barcelona ver, o pessoal do Real Madrid ver, enfim, para os empresários europeus. Ô Renê, mas uma insanidade fazer uma coisa dessa. O que resultou? O Santos, apesar do Barcelona ter um timaço, o Santos tem trauma do Barcelona, já levou 4. E o Santos fica assistindo o Barcelona jogar. Assistindo, isso que eu acho Tá, interessante. porra, levanta os caras, meu amigo. Apitou, guerra é guerra, como diz a velhinha. Dá na canela. Agora, pô, bonito para a torcida do Barcelona. Correto? Nós treinamos contra o Santos, metemos 8 nesses vagabundos. Você está entendendo? Pô, e já com a bronca do Brasil ter faturado a seleção espanhola. Né? Na Copa das Confederações. Então os caras tiraram o pé do lodo, como se diz da gíria. Esse é um negócio, eu me lembro aqui naquele Mundial de Clubes, Antônio Carlos, as equipes perfiladas no túnel para entrar ao gramado, a maneira que o Neymar olhava para o Messi. Lembra dessa imagem? Eu na lembro, televisão? eles- Como se essa vontade dele, como se ele estava vendo um ídolo e ele estava pouco se importando se estava indo para o jogo, estava com vontade de dar um abraço no Messi, pedir autógrafo para o Messi, falar alguma coisa com o Messi, etc. e tal. É isso mesmo, Renê, foi dessa forma. E mesmo hoje, já contratado pelo Barcelona, onde que se pode ver o Neymar e o Messi? O Neymar está abraçando o Messi, onde ele pode falar, quero ajudar, quero contribuir, quero ajudar o Messi, ele é o melhor do mundo. Essa coisa eu acho muito bonito no Neymar. Dessa parte... eu Mas acho- depois do jogo, né? Antes do jogo? Não, Bom, no caso do antes Brasil. do jogo e durante no o jogo, caso do não, Brasil. depois do jogo. Mas o importante é que a gente ganhou. Eu acho que o importante é que a gente ganhou. Não foi isso, não? Não, eu tô falando o Messi não joga na seleção espanhola. Ele joga na seleção argentina. Eu tô falando da final do Santos e Barcelona. Santos e Barcelona. O que o Neymar fez, ficou lá idolatrando o Messi. Né? Teria que ser, no seu modo de entender. É. Depois do jogo, Depois pode do até jogo, modelar. tudo Mas bem. agora vamos lá, nós somos adversários. Opa. Entendi isso. Não tem desculpa, não tem desculpa. É só você observar e pega a retrospectiva do Barcelona, né? Porque a Espanha é Barcelona e Real, Real e Barcelona. E ponto final. Exato. Eu sou Real na Espanha. Então você pega a história do Barcelona e vê quando que o Barcelona meteu 8 num time. Ou fazendo excursão fora de Madrid, ou de Barcelona, ou da própria Espanha, né, no seu contexto, jogando contra os times de menor importância dentro do seu campeonato. Quando que ele meteu 8? Quer dizer, não tem desculpa. O que o Santos aprontou envergonhou o futebol brasileiro, e eu não tenho dúvida, envergonhou a sua torcida. Foi lamentável. Já o São Paulo fez bonito. Depois de um quarto lugar honroso na Copa Audi, onde foi lanterna, foi para o título da Taça Eusébio e trouxe o caneco para o Brasil. Vamos ver como é que foi. São Paulo ganhou 2-0, Valadão, depois de 14 jogos sem ganhar, 6 partidas sem marcar um gol. Eis que ressurge o São Paulo Futebol Clube. Com a colaboração, inclusive, contra o Benfica do Cortez, né? É. Cortez vinha passeando lá atrás e deu condições para o segundo gol do São Paulo. Merecida a vitória do São Paulo contra o Benfica. Olha, é aí, ó, é por aí, ó. Entrou com o time inteiro, jogou em cima do adversário, marcando bem, né? Como se ele estivesse no Campeonato Brasileiro. São Paulo teve personalidade. Mesmo antes desse jogo contra o Benfica e nos outros jogos, ele teve uma certa personalidade de clube brasileiro grande. Enfrentou no pau, no mano a mano, perdeu. Não levou Guatambu, amigo, 5, 6, 8, 14, 21, 10. Isso não dá para... O que o Santos fez, repito, não dá para engolir. Não dá. E o São Paulo pode agora fechar e voltar com um saldo. Olha, nós fizemos isso, estamos trazendo dinheiro, aprendemos lá fora tal, e não levamos bucha alta, né? Pode até se enquadrar
para buscar a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro, que eu acho que ela vai acontecer de forma até natural, viu? O que eu acho certo aí é o seguinte, ô Valadão. Na pior das hipóteses, nós temos que pensar assim, o São Paulo vinha de uma campanha ruim, vinha de 14 jogos, 12 jogos sem vencer, tá certo? No próprio Campeonato Brasileiro estava ruim. Só que nós temos que levar uma coisa em consideração, como você disse, é um time grande, tem um excelente plantel, tem um ótimo técnico, tá certo? E tem infraestrutura, e tem dinheiro, tem condição. Então, o São Paulo talvez aí agora retome. Porque a brincadeira que estava sendo feita recentemente era assim, de quem o São Paulo vai perder no próximo jogo, porque 14 ou 12 jogos sem vencer, agora, com essa vitória, pode retomar e pode agora mostrar no próprio Campeonato Brasileiro que é um grande time. Campeonato Brasileiro da segunda divisão, da Série B, quem está fazendo bonito é o Palmeiras. Ganhou do Bragantino 2-1 em mais outra grande jornada de Valdívia, que realmente faz a diferença. Antônio Carlos e Valadão, Palmeiras sobra e com certeza tem vaga garantida de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Eu acredito muito nisso, antecipadamente. Já falei que o Palmeiras sobe mesmo. Tá, como campeão, não sei. Aí é uma outra barra, é um outro negócio, mas que ele sobe entre os quatro, sobe. Palmeiras está bem. Foi montado, aí é que entra a consciência. Pelo Kleina, que é um ótimo treinador, foi montado para disputar a segunda divisão, como o Mano fez com o Corinthians, quando assumiu o Corinthians, e outros treinadores fizeram quando os outros grandes caíram, o Atlético, o Botafogo do Rio e tal. Então é por aí o negócio, correto? A bola do Palmeiras está na medida certa para a grandeza do Palmeiras, para a camisa do Palmeiras chegar à primeira divisão, dentro da competição em que ele está participando. É uma campanha que recupera o time também, né? O clube, recupera o clube, né, Antônio Carlos? Você disse nas suas manchetes iniciais que o Palmeiras está sobrando, tá? Eu também acho isso, tá certo? Acho que ele é muito mais, ele está com um futebol, desculpa, Valadão, mas eu acho que ele está com um para divisão especial do Campeonato Brasileiro, para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não da segunda divisão, não da Série B. Vamos falar direitinho, vai. Ele está com futebol para a Série A, não da Série B. E aí vai. Os mais otimistas, os mais fanáticos, estão dizendo que quem será o segundo colocado nesse campeonato. Porque o primeiro já tem dono. Mas o Palmeiras precisa contratar. Campeonato Nacional da primeira divisão é outra barra. Eu acho que o técnico ele vai apurar aquilo que de bom vai sobrar ao depois dessa competição e solicitar da direção do Palmeiras algumas outras contratações. Se bem que o Palmeiras realizou algumas contratações de impacto, né? Esse Medieta, o Palmeiras está trazendo alguns jogadores ainda dentro da segundona, com nome, com qualidade técnica para ficar e o ano que vem brilhar na primeira divisão. Agora, eu acho que ainda sobe. Tem que dar um tapa no beijo para ajeitar a casa como manda o figurino. O principal concorrente do Palmeiras pelo primeiro lugar é o Chapecoense, que ontem perdia 1-0 no Sport Recife. Aos 44 minutos, teve um pênalti que Bruno Rogério empatou o jogo. E aos 47, Chapecoense, que tem um jogo a menos, conseguiu virar a partida. Todos os resultados da segundona. Palmeiras 2, Bragantino 1. América de Natal e Boa Esporte 0-0. América Mineiro e Ceará 2-2. Oeste de Itápolis, infelizmente, perdeu de virada para o Asa de Arapiraca 2-1. Sport Recife tomou virada do Chapecoense 2-1 nos 3 últimos minutos do tempo. O Icasa ganhou do São Caetano, que vai muito mal, obrigado, 3-2 para o Icasa. O Joinville ganhou o Clássico de Santa Catarina, 3-1 no Figueirense. O Avaí fez 2-0 no Paysandu, que vai indo muito mal. O Guaratinguetá finalmente sai do G4 do rebaixamento. Guaratinguetá 3, ABC 1, ABC lanterna da competição. Atlético Goianiense 0, Paraná Clube 2. Os 4 primeiros colocados que estariam na primeira divisão hoje são Palmeiras, um jogo a mais, 28 pontos. Chapecoense, um jogo a menos, 26. Paraná Clube, 22. Sport Recife 21, querendo entrar no G4 do acesso, Joinville com 20.
Lá embaixo estariam rebaixados São Caetano 13, América de Natal 13, Paysandu 12, ABC parece que já vai para o decantado brejão com 6 pontos conquistados. Palmeiras vai caminhando forte e firme para sua volta, como a gente disse. Um pecado aí é você observar onde chegou, onde está chegando São Caetano, né? São Caetano que foi vice-campeão da Libertadores, perdeu para o Olímpia no Pacaembu, tinha um timaço, era um exemplo para todo o interior paulista, né? Como a coisa muda, é uma roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Quando você pega a carrocinha que você desce a ladeira, meu amigo, ninguém segura mais, viu? São Caetano, não sei, não. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Corinthians Paulista parece que achou o seu lugar. Ontem ganhou do Criciúma 2-0 num golaço de Renato Augusto. Vamos acompanhar momentos desse jogo, nessa vitória corintiana, nesse golaço do Renato Augusto. Valadão. Olha, o Corinthians, aquilo que eu disse, tem um padrão de jogo e não muda. Entra quem entrar, não muda. Claro que pode se dar mal numa partida, perder esta partida, como também pode até não jogar bem e ganhar em cima desse padrão da bola que ele tem, né? Mas eu acho, e repito, um elenco fortíssimo, um treinador que está sabendo mexer na hora certa, no momento certo, né? E você vê, Renato Augusto entra e desequilibra, e fez um... E ele é um ótimo jogador, não é pelo gol de ontem, não. Eu acho até que ele não pode ficar fora do time titular do Corinthians. Né? Encorpa ali com o Guilherme, com o Ralf, que na minha opinião, repito, é o melhor médio volante de futebol desse país, sai e não perde uma. Né? Com o Gil lá atrás, que é outro zagueirão, na minha opinião, é o melhor do Campeonato Brasileiro hoje, né? Então, Renê, tá bem o Corinthians, tá bem. E eu acredito, vai com esta cara pro jogo da Vila Belmiro, vai cansar o Santos, sabe? Olha, o Santos que se cubra, viu? O Edenilson, para mim, é a grande arma do Corinthians. Muito pouca gente fala do Edenilson, mas a bola que ele joga naquela direita, toda a bola que ele tem, que ele recebe, ele sai da intermediária, sai da defesa do Corinthians, carrega e vai até lá e joga lá dentro da área. É muito difícil ele perder uma bola. Além de ser um excelente também destruidor de jogadas do time adversário. O Edenilson é esse. O Corinthians é de Cássio até, vamos dizer, o estrangeiro lá. O Guerreiro. O Guerreiro é um excelente. Agora, melhor que tudo aí, René, e aí por isso que eu parti aqui, é justamente pensar no seguinte: o Tite adotou o sistema inteligentíssimo. O jogador se escala. Por que ele faz isso? Ele faz estimula uma briga, uma competição entre os jogadores sadia. Quem estiver melhor vai para o jogo. É assim que é o negócio lá no Corinthians. Quem está melhor naquele momento. Por exemplo, o caso do Romarinho. O Romarinho é bom jogador e tudo, mas ele é excelente para a equipe. Ele trabalha para a equipe. De repente você vê o Romarinho lá na área, perdendo ou fazendo um gol. Dali um pouquinho você vê o Romarinho lá na defesa, tirando bola. Ele é utilíssimo para a equipe. Eu, como corintiano, eu só tenho medo, viu? Não sei não, Pato. Tecnicamente extraordinário, mas fisicamente eu acho que ele está baleado, sofreu uma contusão, o problema é ósseo. Eu acho que o Corinthians, não sei não, hein, deve ter entrado numa gelada na sua contratação, como o São Paulo entrou com o Ganso. São jogadores que se balearam e contusões seríssimas. Não sei, não. Será profundamente lamentável um clube investir 42 paus, como investiu o Corinthians, numa contratação bombástica como foi a do Pato, e não ter esse jogador inteiro para os seus jogos, né? Será de fundamental importância para a conquista do título se o Corinthians realmente deslanchar e chegar na cabeça. Uma pausa no programa e na volta vamos falar mais de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, Botafogo no Brasileiro da Série D e a Copa Paulista. Já no 9 na área. Nove na área está de volta e também no Facebook. Você pode acessar a página no Facebook do programa 9 na área. E tem o site do René Andrade com todo o noticiário do futebol Ribeirão Pretano, do esporte Ribeirão Pretano.
www.reneandrade.com.br e no Facebook e também na internet, no site do René Andrade, tem ali o canal RP9 que você coloca para assistir e também tem o site do nosso canal RP9, ok? Falando de Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 1, Coritiba 0, sai o invicto, cai o invicto Coritiba e o Cruzeiro esteve na liderança da competição até o jogo do Botafogo de ontem. Flamengo 3, o Atlético Mineiro 0, situação delicada do Atlético Mineiro que não conseguiu ganhar depois da Libertadores, parece que o pessoal está de ressaca. Grêmio 1, Internacional também 1, Ponte Preta 1, Fluminense 1, Criciúma 0, Corinthians 2, Atlético do Paraná 2, Goiás de mal a pior 0, Vasco da Gama 2, Botafogo 3, com esse resultado Fogão volta à liderança, Bahia 2, Portuguesa, vitória da Bahia 2, Portuguesa 1, com o time da Portuguesa jogando muito, mas perdendo o jogo, Antônio Carlos. Pois é, uma pena isso, viu? Agora, eu queria abordar, se você me permitir, uma coisa que pensar aí em tudo que você falou. Quando o Corinthians foi campeão mundial, logo após ele veio para o Brasil, começou a disputar algumas partidas, ficou várias partidas jogando mal mesmo, abaixo da crítica. Eu me lembro do Danilo, que foi durante todos os jogos e até no próprio jogo no Campeonato Mundial, onde foi campeão, Chelsea. Ele foi excelente, o Chelsea. Quando chegou no Brasil, a coisa foi degringolando, depois passou um certo tempo, retomou. Agora, o que está acontecendo com o Atlético Mineiro? Isso que me apreende, eu fico perguntando, como é que um time da noite para o dia e jogou muita bola para ser campeão da Taça Libertadores de América? Eu acho que jogou muita bola, inclusive revertendo um resultado que eu julgava quase impossível de que fosse revertido. E, no entanto, reverteu. E, de repente, agora está aí quase na zona de rebaixamento. Eu não gostaria de entender o que é que acontece nesse num time de futebol. Nesse momento, o Atlético está na zona de rebaixamento. Está na zona, tá. Então, você vê, isso é... Agora, vamos aguardar, já em nome até do futebol brasileiro, eu já não estou sendo atleticano, nem corintiano, nem palmeirense, nem nada. Em nome do futebol brasileiro, que a equipe do Atlético, que continua com o mesmo técnico, que continua com o mesmo time, se recupere. O Botafogo é o líder, tem 23 pontos ganhos, seguido pelo Cruzeiro com 21. Coritiba com 20, não está mais invicto. Internacional 19, são os 4 primeiros colocados. Depois tem Bahia com 19, Vasco 18, Corinthians 17, Atlético do Paraná, Grêmio 16, Vasco da Gama 14. Aí com 13 pontos tem Fluminense, Flamengo, Goiás com 13, com 12 Santos, com 15 Ponte Preta e Criciúma, com 11. E agora a turma do rebaixamento. 10 pontos para o 16º colocado, Atlético Mineiro. 18º São Paulo, com 9 pontos. 19º Portuguesa, 8. E com 2 jogos a menos, o Náutico é o 20º com 7 pontos. Ainda com respeito ao Atlético Mineiro, eu não sei onde eu li, onde eu vi alguma coisa, uma manifestação talvez de torcida, de que o Atlético é um time de renegados. É um time onde jogadores muito bons, Richarlison, o irmão dele, o atacante, Alexandro, o próprio Ronaldinho Gaúcho, eram jogadores que, de alguma forma, saíram dos seus clubes meio na marra, meio brigados. E daí, talvez, eu entendi que seja o tal do time de renegados. Mesmo assim, o Atlético, nem por isso, nem por ser time de renegado ou não renegado, ou de algum jogador excluído por algum outro motivo não de futebol, ele conseguiu alcançar a Taça Libertadores de América e ser campeão. Agora está nessa situação, como você disse, está na zona de rebaixamento. Vamos aguardar que isso possa melhorar. Campeonato Brasileiro, Grupo A, Cuiabá e CRB, empate de 1-1, foi na quarta-feira. Sampaio Corrêa fez 3-0 no Santa Cruz. Luverdense ganhou do Fortaleza 2-0.
Baraunas perdeu para o Águia Marabá 3-0 e o 13 ficou no empate com o Brasiliense em 1-1. Nesse momento, no Campeonato Brasileiro da Série C, a liderança é do Sampaio Correia e Cuiabá com 17. Em terceiro, Luverdense e Águia Marabá 14. Em quinto, Fortaleza e Santa Cruz 13. Em sétimo, Brasiliense 11. Oitavo, CRB 10. A turma do rebaixamento. Em nono, Baraunas 7, 13, infelizmente 5 pontos, e Rio Branco com 2. Por que eu falei infelizmente no 13? É que eu gosto do 13 da Paraíba, o estádio Amigão é muito simpático, sempre muito lotado, festa junina, é uma bela cidade, Campina Grande, e o 13 não tá legal. Já pelo grupo B, o Madureira ficou no empate com o Mojimirim 0-0, o Duque de Caxias perdeu para o Grêmio Barueri 3-1, o Guarani ganhou do Betim 1-0, o Vila Nova bateu o Caxias 4-0 e o Craque perdeu de 1-0 para o Macaé. Guarani está invicto na competição, é o líder com 15 pontos. Em segundo, Vila Nova, Caxias 14. Em quarto, Mojimirim com 13. Em quinto, Macaé, Madureira 9. Em sétimo, Grêmio Barueri, 8. Oitavo, Betim, meia dúzia. Nono, rebaixado estaria Duque de Caxias com 4 e o Craque de Catalão com 4. Guarani invicto e fazendo uma campanha espetacular. Tomara que retorne, estou torcendo. Eu preferia que não retornasse, estivesse na mesma situação de Ribeirão Preto, Campinas, Ribeirão Preto, Guarani e Ponte Preta. Ponte Preta está na Série A, o Comercial e Botafogo. No entanto, eu continuo torcendo para o futebol do interior de São Paulo. Muito, torcendo muito. Então, estou torcendo para que o Guarani retorne. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série D? Desculpe, mas vamos nos ater aos jogos do grupo A7 e do grupo A8, aonde nos interessa de perto, porque afinal de contas essas equipes é que vão determinar quem será, quem ascende à divisão maior. Olha aqui, o Santo André ganhou do Juventude 2-0. Que surpresa, porque o Juventude é tido como bicho-papão. E o Vila Nova de Nova Lima surpreendeu a Penapolense e truncou a sequência de reação da Penapolense na competição, 2-1. Nesse momento, a liderança é do Santo André, que tem 10, Juventude 9, Marcílio Dias 8, Vila Nova 7 e Penapolense com 6 pontos. Lembrando que apenas Juventude fez 5 jogos e o Marcílio Dias com 5 jogos, Antônio Carlos. Pois é, viu, Renê? Eu morro de inveja desses times todos. Eu morro de inveja. Não estou falando do Botafogo, não. Estou falando do Botafogo e do Comercial. Eu morro de inveja de ver tudo isso, Santo André, todos esses times aparecendo, Penapolense, e nós aqui minguados da Copa Paulista e tentando, fazendo um esforço sobre-humano para ver se classifica para a segunda fase da Série D. É muito triste a história nossa de Botafogo Comercial. Para mim, esse é muito triste, também não é tão dramático assim, mas é ruim ver nós nessa situação. Vamos falar agora do grupo D, do grupo A8 do Campeonato Brasileiro, onde está o Botafogo Futebol Clube. A equipe do Pantera, que ontem foi até a cidade de Londrina e o pessoal reclamou bastante do gramado do Londrina. Jogadores do Londrina fizeram críticas às condições do gramado. O técnico do Botafogo também, Ivan Baitello, falando na rádio CMN para o repórter Nando Medeiros, também teceu críticas ao gramado do Londrina, dizendo que o gramado foi o maior adversário do futebol, não foi nem do Londrina, nem do Botafogo, foi adversário do futebol
na jornada de ontem, Antônio Carlos? Pois é, se o próprio Londrina não queixou-se do gramado, é que estava ruim mesmo, né? Porque o Botafogo podia falar, dado o resultado, que foi ruim, não alcançou uma situação melhor, um resultado melhor, em função do péssimo estado do gramado. Mas o próprio Londrina está reclamando, então é verdade que estava ruim. O que não se justifica, para mim o Botafogo tinha que ter trazido uma vitória de lá. O Londrina não está bem das pernas, não está bem, o que é muito ruim, porque nós estamos torcendo para que o Londrina consiga vencer os seus próximos 2 adversários. E isso, se o Botafogo conseguir vencer os seus próximos 2 adversários, o Lajeadense e o J. Malucelli, eu ia falar J. Maludense, quase que Malucelli. J. Malucelli e o Lajeadense, também esses times, né? Esse J. Malucelli é um fazendeiro lá, grande fazendeiro lá Não sei se é fazenda não, viu? Eu acho que o homem tem o estado do Paraná. Não é fazenda, né? É metade, tem tudo, né? gente, pelo amor de Deus. É muita coisa. Mas, olha, o Botafogo tem que vencer o J. Malucelli e vencer o Lajeadense e contar com o resultado positivo também do Londrina para almejar uma classificação para a próxima fase. Resultado surpreendente foi a vitória do J. Malucelli, que não havia ganho ainda, estava na lanterna da competição, ganhou de uma equipe favorita a uma possível vaga, que foi o Metropolitano, e o Botafogo por 3-1, e o Botafogo agradece. Nesse momento, o Londrina é líder, tem 10, fez 6 jogos. Em segundo, o Lajeadense com 6 jogos, 8. Aí tem o Metropolitano. Esqueci do Metropolitano. 7. J. Malucelli, 6. E Botafogo também com 6 pontos. A próxima rodada, dia 4, às 4 da tarde. J. Malucelli, Metropolitano. E dia 4 também está marcado aqui. Londrina e... Por que dia 4? Não, tem alguma... não, estou falando da rodada que aconteceu. Vamos ver, a próxima rodada marca para o dia 11, véspera do Dia dos Pais, às 16 horas, Botafogo e Lajeadense. E às 16 horas também, do sábado, Metropolitano e Londrina. Vai folgar o J. Malucelli. Aí a penúltima rodada, quem folga é o Botafogo. Então, o que tem que acontecer? O Botafogo tem que ganhar do Lajeadense em casa, aí já vai para 12 pontos, e o Londrina tem que ganhar do Metropolitano. Isso. Tem que ter um vencedor, não sei, qualquer que for o resultado desse jogo, eu acho bom. Seja a vitória do Londrina, ou seja a vitória do Metropolitano, melhor empate, tá? Aí tem a penúltima rodada, que aí já tem um complicador por causa da folga do Botafogo. O Londrina joga contra o J. Malucelli e os Lajeadense e o Metropolitano. Aí vamos para a última rodada, aonde que a coisa vai pegar. Botafogo vai viajar a Blumenau para enfrentar o Metropolitano, atrás da vitória para se classificar, e o J. Malucelli recebe o Lajeadense. Quantos jogos? E o Londrina vai estar folgado. Você tem aí quantos jogos o Botafogo tem dentro de Ribeirão Preto? Só mais um. Só mais um? Só mais um. E quantos jogos o Botafogo tem pela frente? 3? Mais 2 jogos. Mais 2. Mais 2. Então é isso mesmo. Botafogo enfrenta o Lajeadense no dia 11 e no dia 25, dia do feirante, vai a Blumenau enfrentar a equipe do Metropolitano. São esses dois compromissos que o Botafogo terá que vencer e contar com a ajuda do Londrina. Não é? E aí não adianta nem falar em mala preta, mala verde, nem nada. A coisa, vamos ver o que vai dar. Eu estou torcendo tanto para o Botafogo obter esses 2 resultados, que é um em casa e um fora. Isso. E o Londrina que vença os compromissos deles também. Eu sempre entendi, desde o começo desse campeonato, dessa série, que o Londrina disputaria a primeira vaga. Seria o primeiro colocado. E o Botafogo disputava com todos os outros a segunda vaga. Né? E o Botafogo até aqui me decepcionou de alguma forma. Campeonato Paulista Sub-20, no sábado o Botafogo recebeu a Associação Atlética Francana e com gol de Kaique ganhou de 1-0 da Francana. Aí passou a viver toda a expectativa da rodada de sábado mesmo.
no São Carlos empatou com a Ferroviária em 0-0. O Velo Clube ganhou do Catanduvense de 10-0. E o Grêmio Novo Horizontino perdeu em casa para o Rio Claro, melhor equipe, 3-2. Nesse momento, a liderança do Rio Claro com 16 pontos e perdeu 3 que havia ganho e mais 3 no tapetão por ter utilizado jogador irregular. Senão estaria com 19 pontos hoje, estaria numa barbada com 23 pontos, numa barbada. Em segundo, Velo Clube, 15 pontos. Em terceiro, Botafogo com 1. Botafogo que perdeu um jogo por WO. Eu ia lembrar isso. Em quarto, São Carlos com... nesse momento, São Carlos, o Botafogo está aqui, ó, Rio Claro, primeiro 20. Em segundo, Velo Clube 17. Em terceiro, Botafogo 16. Em quarto, São Carlos 15. Em quinto, Novo Horizontino 14. Em sexto, Francana 10 pontos. Catanduvense 10 pontos e Ferroviária com 3 pontos. Na quarta-feira tem rodada. Quarta-feira, às 3 da tarde. Rio Claro e Botafogo lá em Rio Claro. Complicador essa partida para o Botafogo. Francana e São Carlos em Franca. Ferroviária e Velo Clube. Grêmio e Catanduvense contra o Grêmio Novo Horizontino. De qualquer maneira, o Macalé está satisfeito com a produção e a reação da equipe na competição, Antônio Carlos. Eu gostei de ouvir, Renê, você falar que o gol do Botafogo foi do Kaique. E o Kaique, para mim, era uma das grandes promessas do Botafogo, como atacante. O atacante é uma profissão difícil, centroavante, que é o caso do Kaique, difícil de encontrar e de fabricar nas equipes de base de todos os times. E eu fiquei contente que o Kaique marcou esse gol. Agora, a pergunta é a seguinte: se o Botafogo não tivesse perdido um jogo por WO, ele seria líder desse campeonato? Não, estaria bem encostado. Bem encostado, né? Uma pena. Bom, Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o Botafogo foi ontem na cidade de Franca, perdeu mais uma. Mas está havendo evolução no seu futebol. Depois de uma boa campanha no regional, o Botafogo perdeu ontem para a Francana, 2-1. Centro Olímpico 1, São José 0, São Caetano 3, São Bernardo 0, Taubaté 0, Português de Desportos 1, Paulista 0, Cotia 1. Américo de São Manuel 0, 15 de Piracicaba 3 e o Botucatu perdeu para o Rio Preto 5-0. O grupo A, que é o grupo do Botafogo, a liderança da Ferroviária com 25 pontos. Em segundo, Rio Preto 23, terceiro 15 de Piracicaba e Francana 17, seriam as 4 equipes classificadas. Aí tem o América de São Manuel com 9, Botucatu com 4 e o Botafogo com nenhum ponto conquistado em 9 jogos. O grupo B tem na liderança o São José 25, Centro Olímpico 22, Portuguesa 18 e São Caetano 17 seriam os 4 classificados. Correndo atrás da vaga, Cotia 16, São Bernardo 8, Taubaté 8 e Paulista com 8 pontos. No próximo final de semana, Ferroviária e Botafogo, dia 10, Ferroviária e Botafogo, dia 10, na cidade de Araraquara. Vamos uma mensagem dos nossos parceiros e na volta vamos falar da Copa Paulista e do comercial. E antes da gente falar aqui da Copa Paulista, infelizmente, na sexta-feira, o basquete feminino da Recreativa perdeu 48-68 para São Caetano, Antônio Carlos. E agora, no próximo dia 8, joga na cidade de São Caetano, tendo que vencer para provocar a terceira e decisiva partida no dia seguinte. O Marolo lamentou que as meninas não se encontraram, não conseguiram se impor e perderam com 20 pontos de diferença. Bastante, né? 20 pontos é bastante. Tenho certeza que o Márcio Marolo, dedicado como é, conhecedor como é, vai fazer de tudo para aprontar essa equipe para reverter e conseguir essa tal chamada terceira partida. Vamos torcer para o Marolo e as suas meninas. Muito bem, Copa Paulista, começando aqui pelo grupo 1, Linense 0, Rio Preto 1, Mirassol 1,
Monte Azul 1 e Francana 1, Noroeste 1. No grupo 2, vou pular aqui o grupo 2, vou já para o grupo 3, Paulista 0, Rio Branco 1, Ituano 1, São Bento 0 e Red Bull 1, Grêmio Osasco 0. E no grupo D, o grupo 4, São Bernardo 1, Juventus 0, São Caetano e Taubaté 0-0. E o Santo André joga contra o Joseense. No final de semana, surgiu um assunto muito chato. O time do São José enviou um comunicado à Federação Paulista de Futebol que não sabia o que fazer no seu próximo jogo em casa. Explicou que o estádio Martins Pereira vai passar por uma reforma e o Joseense não poderá jogar mais lá. Quem joga nesse estádio também é o São José. Mediante esse comunicado da equipe do Joseense, o que fez a federação? Soltou um comunicado dizendo que o Joseense estava sendo eliminado da competição. Estava saindo da competição. A diretoria do Joseense contestou, disse, não, nós estamos comunicando que estamos com uma dificuldade de campo, porque o único campo que tem na cidade não tem a vistoria da federação, não tem o aval do bombeiro para a realização de jogos, mas que o Joseense quer continuar na competição. Se o Joseense mandou esse comunicado, o São José vai fazer o mesmo. E aí, a federação vai considerar o São José fora da competição? E o regulamento da federação que diz que quando um time de futebol abandona o campeonato no seu mandamento, ele está automaticamente rebaixado. No caso do São José, volta para a segundona, já que está na Série A3. Então. Bem, eu entendo assim, tem que se aplicar o regulamento. Mas o São José está dizendo que não tem onde jogar. Mas você tinha que ter, uai. Mas Era obrigado. Não é assim, Renê, ó. O time, a o federação... São José não está pedindo para sair do campeonato. A Não está federação pedindo está para se sair, mas antecipando. ele não cumpre. Se ele não Joga cumpre... em Taubaté, vê se dá para jogar em Taubaté. Ô, Renê, mas não é... Guaratinguetá, Não, pode até ser uma solução. Aparecida do Norte. Tá bom, Tá pode, tudo ali na região, ó. pode ser desse jeito, do jeito que você está falando. Mas, antes de tudo, a Federação Paulista de Futebol compete o seguinte, aplicar o regulamento. Cadê teu campo, São José? Ah, não, eu não estou sem campo. Ah, tá sem campo? Então tá fora, ué. Porque um dos quesitos para se participar do campeonato é... Veja que o que acontece com o Botafogo Comercial, tá bom? Que outro campeonato, outra série, outro tudo. Existe laudo de tudo quanto é coisa. Eles vão examinar até a cozinha. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, até os garfos, a faca, as colheres da cozinha do Botafogo foram vistoriadas para poder soltar um laudo, para poder se qualificar para participar do campeonato. Agora o São José chega... Poderia o Palmeiras, de repente, chegar e falar assim, olha... O Palmeiras está sem campo. O Parque Antártica não dá para jogar. E não dá. Mas no início do campeonato ficou decidido que ele mandaria os jogos no Pacaembu. Tá certo? Agora, começou jogando em tudo, depois foi... Isso, mas deu a solução antes do... Agora, no meio do campeonato, pode chegar e falar assim, ó, a gente não tem campo para jogar, tá? Tem que aplicar o regulamento, Mas tá comunica, fora. olha, é o seguinte, não posso jogar, como fazer? Procurar uma alternativa. A alternativa, então, é como aconteceu aí no campeonato do Botafogo aí, WO para todo mundo. Para todo mundo não, para todos os jogos dele. Vai perder mesmo, pronto, é o mesmo que desclassificar, é tirar ele da competição, na minha opinião. Agora, no grupo 2, o Independente e Internacional fizeram o Clássico de Limeira, empate de 1-1. O 15 de Piracicaba ganhou do São Carlos 1-0 e a Ferroviária goleou o Sertãozinho 3-0 no sábado. Nesse momento, nesse grupo do Comercial, está assim a classificação. Líder 15 de Piracicaba, 10. Internacional, 9. Ferroviária, 8. E em quarto, Comercial com 6 pontos no G4. Em sexto, Independente com 6, perde no saldo de gols. São Carlos, 4 e Sertãozinho, 4 pontos. Não jogou o Comercial na rodada de ontem e prepara-se para enfrentar o Sertãozinho, que vai de mal pior ao lanterna, 4 pontos apenas em 5 jogos no próximo sábado, às 19 horas em Sertãozinho.
o jogo... em Sertãozinho, eu ia perguntar. Se o jogo é em Sertãozinho, torna um pouco mais difícil. Mas o Comercial não tem nenhum problema. Não tem problema de contusão, não tem problema de suspensão, não tem problema... Por tudo que eu li, por tudo que eu vi, o Comercial joga completo. O Sertãozinho está ruim das pernas. Então, eu acho que o Comercial vai permanecer no grupo G4 e alcançar os seus objetivos após o jogo com o Sertãozinho. E ao encerramento do turno, com os jogos São Carlos e Ferroviária, um clássico naquela região, Inter de Limeira e 15 de Piracicaba, que também é um clássico daquela região com alguma rivalidade, e Sertãozinho e Comercial, outro clássico da região e com muita rivalidade, não por parte do Comercial, mas por parte do adversário. Ao que parece, toda vez que a federação marca, faz a tabela de um campeonato, parece que ocorre, não sei se é propositado, acho que é de propósito, ocorre vários clássicos. Se tem na cidade, é um clássico da cidade. Se não, pelo menos, na pior das hipóteses, é clássico regional. É isso que está acontecendo. A expectativa é que para esse jogo contra o Sertãozinho, o Leleco esteja registrado e pronto para defender o Comercial, ele que foi contratado, que jogou no último campeonato pelo Velo Clube Rio Clarense. Chega animado o Leleco, hein? Chega, eu li também a respeito, ele está muito animado, está muito com grandes perspectivas. O Comercial está completinho, tem tudo para ganhar esse jogo do Sertãozinho, embora o jogo seja lá na cidade de Sertãozinho, o Comercial tem condições realmente de trazer um excelente resultado de lá. E o Gil Baiano disse que aproveitou muito bem essa inatividade para folgar o time e ao mesmo tempo prepará-los para esse jogo e dar um outro padrão daqui para frente para a equipe alvinegra. Tomara que o Comercial está precisando disso. Tá certinho. E você vê como é que é, né? O destaque aí é para o Gil Baiano. Você fala dele, toda vez que você fala dele, eu tento realmente corresponder àquilo que você fala. Olha, para o Comercial, a solução caseira, a solução de trazer, de contar com o Gil Baiano, foi a melhor solução para o Comercial. O Comercial não é o líder da chave, mas está inserido no contexto. Apesar de algumas dificuldades, está aí o Comercial, graças ao Gil Baiano. E para completar, a torcida do Comercial está solicitando uma reunião com o presidente Nelson Lacerda. Quer saber o que está acontecendo? Essa informação de que jogadores vão entrar na federação para impedir o acesso do Comercial por falta de pagamento no último Campeonato Paulista. Quer saber por que mais de 100 cheques foram sustados e devolvidos. A torcida quer saber como é que está a situação do Comercial e a situação do gestor. Essa reunião está sendo marcada com os principais membros da torcida uniformizada Mancha Alvinegra. E o presidente do Conselho está programando para o próximo dia 26 de agosto uma reunião do Conselho Deliberativo. Galera amiga, a gente volta amanhã com o 9 na área. Tchau, gente!